Nós estamos começando em Confidências de hoje, na Casa dos Contos, onde se separava o Quinto do Ouro na época da Inconfidência e onde morreu o poeta inconfidente Cláudio Manuel da Costa. Então vamos conversar com Joelzito Araújo, cineasta mineiro como eu. Joel, nos Boas-Vidas de Fellini, né, eu me lembro de uma passagem desse filme, assim, do final desse filme, em que a câmera faz um traveling, né, pelos quartos dos companheiros, né, que o protagonista, que é um pouco uma autobiografia de Fellini, teria deixado né, na sua cidade. E como é que foi essa diáspora? Você, né, sua, pessoal, da sua cidade natal, você ir para Belo Horizonte, depois para São Paulo, Estados Unidos, agora Rio de Janeiro. Pois é, eu custei a superar esse apartamento, né, do meu contexto natal. Né? Eu tive Nanuque, tive a Vila de Latidão, que naquela época ainda não era uma cidade. Hoje é uma cidade baiana que continua com a Rua de Minas, que é a rua que eu nasci. Né? Eu fiquei com uma sensação muito gostosa na memória disso, apesar dos conflitos que eu vivi, enfim, da parte ruim da minha infância e adolescência, né? Mas tinha uma nostalgia, uma coisa gostosa, que eu acho que me levou a ser profundamente apaixonado pelos filmes do Fellini, porque o Fellini tem essa nostalgia dos tempos de infância e de adolescência, né? Joel, no filme A Negação do Brasil, uma das passagens que mais me tocou é quando você foca sobre o personagem que tenta negar a sua origem, não é? Toda essa tendência, né, já tão falada, ao embranquecimento, né, a negar a origem negra, né, as raízes. E você contou muito agora para a gente sobre a sua mãe. Então, fala para a gente sobre esse filme, sobre a importância desse filme na sua carreira e a ligação com a sua história. Pois é, a origem desse filme, eu, em 94, quando eu já tinha entrado doutorado na ECA, da USP, Escola de Comunicação e Arte da USP, eu ganhei uma bolsa de uma fundação chamada Fundação MacArthur, John and Catherine MacArthur. E eles davam bolsa para escritores, artistas, né? Enfim, eram bolsas de formação mesmo. E a bolsa que eu recebi me permitiu ficar o segundo semestre de 94 nos Estados Unidos pesquisando o cinema e a televisão negra, com toda a mordomia, sabe? Eu podia viajar onde que eu queria viajar, né? E eu descobri nos Estados Unidos, inclusive, que quem recebia essa bolsa era chamado pela imprensa como os gênios da MacArthur, né? E quando eu falava que era bolsista do Brasil, você é um gênio da MacArthur do Brasil, então isso abria mais portas ainda. Isso me permitiu encontrar com todo mundo, que era interessante, que eu quis encontrar. Bem, e o que mais me chamou a atenção foi um documentarista norte-americano que já tinha morrido em 89, chamado Marlon Riggs, que era um cineasta negro gay que tinha feito vários filmes interessantes na temática gay, mas tinha feito um filme que era um filme aberto de temática, chamado Color Adjustment, ajustamento de cor, que era um filme sobre a história do negro na televisão norte-americana. Eu falei, gente, eu tinha que fazer um filme sobre a história do negro na televisão brasileira. E quando eu voltei, por sorte, o Jacques Markovitch, que depois veio a ser o reitor da USP, criou uma comissão, me chamou para integrar essa comissão, para escrever um documento da USP sobre a questão do negro na comunicação. E ele me perguntou, Joel, você nunca pensou de fazer um filme sobre o negro na televisão? Eu falei, Jacques, eu estou com esse projeto.
você não quer me ajudar? Ele falou, não, te ajudo, vamos ver, vou buscar financiamento para você. Quanto custa? Eu falei, quanto custar? Ele falou, olha, isso não dá para me conseguir, mas eu vou conseguir uma coisa fundamental para você, que é o recurso da pesquisa, né? Para você pesquisar. Ele, de fato, conseguiu, ele me apresentou para a FAPESP, eu competi na FAPESP com uma carta do Jacques Markovitch, né, recomendando. Fantástico. Então, aí eu tive 8 pessoas para trabalhar comigo, esse filme, e passei praticamente 6 anos por conta disso, tanto que até minha tese de doutorado acabou virando o tema do filme, né? Mas eu não imaginava que fosse ter a repercussão que teve, né? Então, quando o filme ficou pronto, que eu coloquei no Festival É Tudo Verdade, que era o grande festival de documentário do momento, eu era um assíduo frequentador do É Tudo Verdade, já tinha colocado outros filmes meus que não tinham sido aceitos no É Tudo Verdade, eu senti o impacto do filme. E aí eu apresentei... O filme foi premiado. Foi premiado, ganhou o É Tudo Verdade, ganhou o prêmio no Festival de Recife, entrou em todos os festivais importantes do Brasil. Bem, e o Senac lançou o livro também. Eu transformei a minha tese em livro, que também teve uma enorme crítica favorável. Então, tinha muita gente que conhecia o livro e não sabia da existência do filme e vice-versa. Então, foi aí que eu me tornei um nome nacional. E o filme teve uma repercussão que eu nunca imaginei que teria, nunca imaginei, né? E esse filme acabou me fazendo como o roteirista que trabalhou comigo no meu outro filme seguinte, que foi Filhas do Vento, que eu rodei aqui em Lavras Novas, em Lavras Novas, em Ouro Preto também um pouquinho. Exatamente. Me tornou a bola da vez. Então, quando, enfim, eu estava circulando muito, esse filme circulou em muitos festivais do mundo, foi um filme que me abriu as portas do mundo, me tornou um nome conhecido nos Estados Unidos. Eu praticamente vou quase todo ano dar uma palestra, apresentar meus filmes nos Estados Unidos ou em outros países. Todo ano eu tenho, enfim, a partir Negação e Filhas do Vento são 2 clássicos meus, né, que me abrem portas em tudo quanto é lugar. Agora, o curioso que eu queria te contar é o seguinte, é que o tema de Negação do Brasil é esse. Ele é a crítica da ideologia do branqueamento. E eu fui compreendendo que a América Latina toda tem o problema do branqueamento. A mentalidade colonial nos faz ter vergonha das nossas origens indígenas e negras e o desejo de ser branco. Só que depois, quando eu levei meus filmes para os festivais na África, eu percebi que o colonialismo na África também provoca o mesmo impacto. Então, meus filmes começaram a ser impactantes na África do Sul, em Angola, em Dakar, no Senegal, ou seja, em contextos diferentes. Em contexto da cultura, de uma cultura mais anglo-saxônica, como é o caso da África do Sul, em contexto de uma cultura luso, como é Angola, e um contexto de uma cultura francófona, como é o Senegal. Ou seja, eu entendi aí também que um dos efeitos do colonialismo, né, é tornar essas culturas que foram subalternas no período colonial, né, com vergonha de si mesmo, com desejo de ser o colonizador, né? De assumir a posição do colonizador. Exatamente. Incrível. É triste. Uhum. É triste. É a pior dominação, né? Porque ela é uma dominação interna. Né? Quer dizer, na verdade, só existe a dominação porque o dominado tem essa tendência... Apropriação do seu papel. Apropriação do seu papel, exatamente. Joel, entre o documentário e a ficção, o que você prefere? Nós temos uma particular predileção pelo Filhas do Vento, que você filmou aqui pertinho da gente, em Lavras Novas, com algumas cenas em Ouro Preto. Então, eu queria que você falasse também desse filme para a gente. Pois é, entre um e outro eu prefiro os dois. Eu adoro fazer documentário, adoro fazer ficção. Agora, eu não fiz a quantidade de ficções que eu gostaria de fazer. Né? Depois de Filhas do Vento, que foi uma experiência incrível para mim e para toda a equipe, é um filme que marcou a minha história, a história. A Ruth de Souza, por exemplo, considera Filhas do Vento assim, o grande filme da história dela. E assim, aquilo criou um sentimento de solidariedade muito grande entre a gente. E a experiência aqui foi muito rica também. Depois disso, eu só fiz curtas de ficção.
E agora que eu vou rodar meu novo longa chamado Pai da Rita, que eu vou rodar em São Paulo. E estou com outro projeto que eu quero voltar ao Ouro Preto, que é uma adaptação do romance Niquete, de Pauline Chiziane, a moçambicana. Então, eu não fiz mais ficção, porque fazer ficção é mais A caro. poeta de Moçambique, A poeta de Paulina Moçambique, Chiziane. Então, ficção é... Enquanto com R$1 milhão eu faço um documentário com qualidade, né? Com R$1 milhão não consigo fazer uma ficção. Quer dizer, meus projetos de ficção custam mais, acima de 3 milhões. E captar 3 milhões já não é tão fácil. Bem, a gente está vivendo um contexto bom no cinema. Eu estou vendo essa possibilidade de, não só agora eu vou ter rodar o meu próximo ficção, como os outros que estão na gaveta, eu estou vendo a possibilidade de sair mais cedo. Então, eu espero que eu consiga, nos próximos anos, equilibrar mais no meu currículo, né, os filmes de documentário com os filmes de ficção, de ter o mesmo número de filmes feitos. Bem, nós terminamos o nosso Inconfidências com a conversa com o cineasta Joelzito Araújo. Muito obrigada, Joel, por ter estado aqui em Ouro Preto conosco. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado também.